Começa agora mais uma edição do 360. No programa de hoje, vamos falar sobre uma marca da história pelotense, os clubes sociais. Para isso, vamos receber o presidente do Dunas Clube, João Pedro Schild, que vai conversar conosco sobre a atuação e os desafios à frente dessa instituição que faz parte da vida da nossa cidade há 7 décadas. Eu sou o Alexandre e esse é o podcast 360. João Pedro, seja muito bem-vindo ao 360. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nesse ano de 2025, o Dunas Clube completa 70 anos de história. Pelotas, que é uma cidade muito tradicional, que tem como marca os clubes sociais, recreativos. Como é que estão o funcionamento, como é que está o funcionamento, como é que estão as atividades dos clubes na atualidade no nosso município? A gente vem, eu acredito, numa contramão da grande maioria das cidades, em razão do problema de segurança. Hoje a gente tem como maior concorrente os condomínios fechados. E eu noto que o Dunas Clube, ele vem crescendo nesses últimos... Eu faço parte da diretoria há 4 anos, fui vice-presidente do Fernando Gerton e estou há 2 anos na presidência. E a gente chegou esse ano, agora, no final do ano, no limite, assim, no número máximo de associados, né? Nós nunca tivemos tantos sócios pagantes como nós temos atualmente. A gente tem uma procura muito grande por títulos, ou seja, muito provavelmente nós vamos crescer. Então eu tenho isso com muita alegria, porque eu já sou a 3ª geração, minhas filhas a 4ª geração da minha família que frequenta o Dunas. Nós fomos criados lá. Ontem mesmo, que foi um dia lindo, eu larguei as minhas filhas a meio-dia no Dunas Clube, elas saíram de lá às 9h30 da noite, né? Fizeram atividade esportiva e convívio social, que é o que eu acho muito importante. Então, eu fico muito feliz de ver algo que faz parte da minha vida, né? Tá sendo mantido e está em crescimento. Tomei a liberdade de criar um grupo de WhatsApp e convidei os presidentes dos outros clubes que eu tenho mais relação. Do município mesmo? Aqui da cidade. Então. Do Parque Tênis Clube, o Diego Lemes está fazendo um excelente trabalho lá. Do Brilhante, o Jonas, que é um cara excepcional, está super organizado. Do Centro Português, que agora está o Carreira, que é um amigo de infância. Com esses 3, a gente tem um grupo, os presidentes. E ali a gente vai tratando do dia a dia dos clubes, da dificuldade, o que a gente pode fazer para melhorar. Em outra época, os clubes já foram concorrentes e hoje nós somos alinhados. Nós somos convidados uns pelos outros para frequentar os clubes. Uma integração maior. Então, eu acho que a gente está vivendo um grande momento dos clubes sociais na cidade. Tenho orgulho disso, posso dizer com toda alegria, assim, e franqueza. Muito legal. E a tua relação, então, é familiar? Família já participava do clube? Hoje tu és presidente, mas de onde vem essa conexão com o Dunas Clube? Começou com meu avô. Meu avô pertenceu à diretoria. Agora mesmo a gente estava resgatando fotos da inauguração do clube. Em várias delas aparece meu avô. Meu pai foi presidente do clube. Meu pai é do conselho. Eu fui criado no clube. Não tem foto minha, assim, daquelas de aniversário do ano que eu não tenha passado pelo clube. E com as minhas filhas agora, que já estão com 15, 16 anos, está acontecendo o mesmo. Então, a gente tem uma história de convivência e até, de uma certa forma, de ligação à direção, assim, mas... a gente tem muito amor pelo clube. Eu costumo dizer que o sentimento que eu tenho pelo clube é o mesmo que eu tenho pelo Pelotas, assim, são 2 amores distintos, mas que são amores. Legal. E o clube, tu já tinhas tido experiência em outras funções antes de chegar até a presidência? Porque deve ser um desafio um pouco diferente, né? Da realidade, assim, profissional. Sim. Eu já tinha atuado como diretor de futebol, mas há muito tempo. Naquela parte ali de faculdade e de início de trabalho, né? Eu me afastei um pouco da questão administrativa. Quando as minhas filhas nasceram, a gente é muito ligado ao tênis e eu queria que elas, como eu, jogassem tênis.
Eu voltei a me aproximar do clube, e aí tive, há 4 anos atrás, o convite do Fernando Gerton, que é um grande amigo, para participar como vice-presidente, e fui me preparando para poder ser presidente. É difícil, mas ao mesmo tempo é fácil, porque a gente tem uma turma muito boa e muito unida que faz parte da diretoria. As diretoras sociais são maravilhosas, os diretores de tênis, eles têm autonomia para criarem, para fazerem. Então, acaba que, claro, a gente tem alguns problemas. O maior deles, normalmente, é o financeiro. Não é fácil administrar um Um clube. desafio. É reforma constante. A gente, graças a Deus, conta sempre com a ajuda de alguns patrocinadores. Mas mesmo e até do próprio sócio, né? Quando necessário, a gente faz uma chamada extra e o sócio ajuda, ele participa, ele paga. Então, ao mesmo tempo que é difícil, é fácil e é prazeroso. A gente acabou criando uma outra família, que é a família do clube, que a gente é muito bom. A gente convive em uma bela harmonia, assim. Cresceu nesse meio, já faz parte da tua vida essa convivência. Sim, sim, sim. Eu vou sentir saudades da presidência. O nosso grupo está meio cansado, porque a gente está há 4 anos, a gente só trocou um pouquinho assim as funções, mas é prazeroso. Ao mesmo tempo que é difícil, ele é muito prazeroso, porque a gente vê o crescimento, vê as reformas serem prontas, verem o clube tá cheio, graças a Deus o clube está cheio, vê essa procura por sócios, por títulos, novos sócios, ver a gente chegar num número expressivo de sócios pagantes. Isso faz com que eu sinta, que eu tenho certeza que eu vou sentir falta assim que me retirar. Mas, enfim, o estatuto prevê que são só 2 anos. Sim. E graças a Deus, nós vamos ter um sucessor maravilhoso, que é um empresário da cidade, um grande empresário da cidade. Fazia parte da minha diretoria. Vai ser melhor do que já era. Eu tenho certeza disso. E o maior desafio é a questão financeira hoje, da gestão de manter o funcionamento? Sim, porque existem. A gente conseguiu fazer grandes feitos, assim. A gente reformou toda a sede social, a gente trocou todo o telhado e o madeiramento, isso é muito caro. A gente conseguiu resgatar o ginásio. O ginásio estava, acho que há mais de 10 anos, quase que abandonado. A gente fez uma reforma grande nele, trocou todo o piso, reformou a área ali de vestiários, de banheiros. Nós temos hoje um dos melhores ginásios da cidade, seguramente. A gente reformou 2 quadras de pádel que estavam abandonadas. A gente fez, inaugurar agora, faz 15 dias, com vidro, com grama, essas mais modernas que tem. A gente construiu uma quadra rápida do mesmo padrão das quadras rápidas de tênis que jogam os torneios nos Estados Unidos. Está em pleno funcionamento. Até o nosso professor lá comprou um robanzinho, lançador de bolas. O jeito pode fazer um treinamento na quadra de tênis sem estar o professor na quadra. Programa o lançador e ele escolhe se quer que coloque, por exemplo, uma bola na direita, uma na esquerda, uma no meio, ou que ele seja aleatório o lançamento. É legal. Ver o clube cheio me emociona. Assim. A gente tem mais de 80 alunos nas escolinhas de futebol. As escolinhas de tênis estão com mais de 400 alunos. Então, a gente está vivendo um grande momento. Quais são as atividades que o Dunas Clube desenvolve hoje? A gente tem natação, a gente tem tênis, futebol de salão, futebol de 7, futebol de 11. A gente montou, tem uma nova quadra de futebol de 11, que durante o ano que vem ela vai ser iluminada. A gente tem beach tênis, a gente tem pádel e a gente tem squash. Essas são as atividades, quadras próprias e mantidas, vamos dizer assim, em bom estado de conservação. E tem participação em torneios hoje, atletas que se destacam participando de competições, representando o Dunas Clube, mas representando Pelotas também em competições? Sim, nós temos tênis, nós temos a Martina Matos. Se não estou enganado, ela a nível nacional, ela é a 5ª jogadora do Brasil na categoria dela. Ela é 14 anos, se não me engano. Legal. Nós temos
nos torneios estaduais, nós temos tido um bom rendimento com jogadores ali de 10 anos ou 9 anos. O nosso nível vem crescendo. No futebol, a gente, graças à reforma do ginásio, nós fizemos a habilitação junto à Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Nós disputamos pela primeira vez um torneio e nós fomos eliminados na semifinal, mas estamos nos estruturando em fase de crescimento e acredito que o ano que vem nós tenhamos 2 ou 3 categorias disputando o estadual e acredito no potencial dos jogadores, né? Então, a gente está mais num período de formação, assim, mas acho que em breve vamos ter grandes talentos. Tem grandes talentos lá treinando. Legal. Qual é o tamanho da área do clube? Dunas tem 24 hectares. 24 hectares. Dentro da cidade, murado. Perfil um pouco diferente também, né? Localizado, embora numa das principais avenidas da cidade, mais localizado a um bairro da cidade. Sim. Eu me esqueci do golfe, que também nós temos golfe, e o golfe, a partir do golfe se possibilitou murar todo o clube. Foi uma visão grande de um ex-presidente, se eu não me engano, o Dr. Rubens Silveira, que na época, acho que aquilo ali era uma área quase que rural, e o Dunas tinha uma área pequena, pequena não, mas comparada com hoje, pequena, de uns 2 ou 3 hectares, e ele idealizou e conseguiu comprar a área que hoje, o restante da área que hoje nós temos, são 24 hectares. É difícil um clube do nosso tamanho no centro da cidade. Assim. É um tamanho significativo numa área urbana, né? E a estrutura do clube hoje, tu comentou da quadra, né? Das quadras recentemente inauguradas, da quadra de futebol, mas o que tem hoje na estrutura do clube? Olha, a gente tem piscina térmica, a gente tem uma piscina de rua que é muito antiga. Eu fui olhar as fotos e ela desde a data da fundação lá, ela foi feita logo que, quando se comprou a área, já existia uma casa, reformaram a casa, era da família Vasconcelos a casa, e aí fizeram a piscina, no formato de um feijão, assim, e ela existe lá até hoje, ela está inalterada, e em dias de calor ela fica lotada, né? Então, a gente tem embaixo uma piscina para as crianças, assim, para os menores, tem vários espaços de locação para festas ou para churrascos, enfim, nós temos, se não me engano, 6 espaços de locação. E é isso, áreas de convivência e áreas de esporte, para prática de esporte. É legal. Essa tua experiência com futebol profissional foi no Pelotas mesmo? Não, eu cheguei a participar um pouco. Meu pai também já foi presidente do Pelotas. Meu avô foi goleiro do Pelotas. A gente é muito ligado ao Pelotas. Mas eu participei minimamente quando eu era mais novo, pouco assim de uma diretoria, mas não cheguei a pegar a experiência e infelizmente pretendo um dia, se puder, ainda ajudar o Pelotas. É uma dívida que eu tenho, assim. Legal. João Pedro, e a gente falou sobre esse desafio de ser presidente de um clube, de ser algo um pouco diferente, às vezes, da realidade profissional. A tua atividade hoje é na área da advocacia? Como é que é a tua... Sou advogado, trabalho com meu pai, a gente tem um escritório. O escritório está aberto há 62 anos. Eu, paralelo à advocacia, eu tenho um pouco rural, eu tenho um parceiro de lavoura e tenho pecuária. E trabalho também um pouco no mercado imobiliário, assim. Mas a minha atividade principal é a advocacia. Advogo há 28 anos. Ajuda bastante no exercício da presidência, mas deve ter outras atividades que vão além, né? O direito, pelo menos um pouco dele, eu achava que deveria ser obrigatório na escola, né? Algumas decisões que a pessoa que é formada em direito, ela consegue tomar, que são mínimas, assim, mas que são necessárias, que se qualquer um tivesse um pouquinho de conhecimento, ajudaria no dia a dia, assim, na vida em si. Eu acho importante. Poderiam ter 2 ou 3 cadeiras de direito na escola para rotinas da vida, assim, para decisões que eu acho que seria importante. Ajudaria na formação cidadã mesmo da população. Certeza. Eu tenho certeza de que me facilita
Porque acaba que da noite para o dia tu te torna um empresário, né? Porque tu tem que administrar contas, tu tem que administrar funcionários, relação de emprego, são contratos com os próprios sócios, né, de locação e etc. Então, o conhecimento do direito facilita, isso é certo. E conversamos sobre a estrutura, sobre as atividades, mas tem os eventos também do clube e Isso tô eu tenho sabendo muito que tem orgulho. um evento significativo para vir por aí. É. Eu tive a grande sorte de ter sido vice-presidente do Fernando Guerto. O Fernando, ele é muito inspirado, ele teve festas, as melhores festas de Pelotas, eu acho que ele teve. Ele teve o Patrimônio, teve a Lancelotti, e teve outras que agora eu não vou lembrar o nome, mas ele tinha essa experiência da festa que faltava. E o Fernando, quando pegou a presidência do clube, há 4 anos atrás, ele tinha 2 propósitos, assim, um que era resgatar o baile de debutantes e o outro que era resgatar o baile dos Longuinhos. O baile dos Longuinhos fazia, se não me engano, quase 15 anos que não tinha, e o baile de debutantes também por aí. No primeiro ano a gente não conseguiu fazer o baile de debutantes, mas a gente fez o baile dos Longuinhos e trouxe a Martinalha. Foi um evento que ele trouxe 2 bandas do Rio, se não me engano, a Martinalha, e a gente já movimentou umas 700 pessoas. As pessoas começaram a cobrar já desde o início do ano seguinte. E aí, quem é que vai vir pro Longuinho? Começou com a régua alta A gente já, né? aumentou a régua. E o Fernando queria, naquele ano, no ano da Martinalha, ele queria muito o Frejá. Ele gostava muito do Frejá e ele acreditava que era o maior show da atualidade, assim. E aí a gente fez um esforço muito grande. A gente contou com um patrocinador forte naquela época. E a gente conseguiu trazer o Frejá em 2023. E foram 1.200 pessoas. O maior baile dos Longuinhos da história. O baile de debutantes, a gente começou com 14 debutantes naquele ano de 2023. E aí as pessoas começaram a se motivar e a procurar. Paralelo a isso, a gente fez festa do rock, no Dia Nacional do Rock, e fogo de chão, que até a gente comentou há pouco do Caqui. O Caqui era o responsável, o Caqui monta a estrutura de vários... como é que eles chamam? Várias churrasqueiras, assim. Tem um nome que agora eu esqueci. E chegamos a movimentar 500 pessoas numa tarde para almoçar. E aí veio o Frejá, foi maravilhoso. O baile de debutantes do ano seguinte, aí já sob a minha direção, nós tivemos 23 debutantes. E o baile dos Longuinhos, nós tivemos quase 1.000 convidados naquela que foi o Lobão. Para esse ano, a gente teve o maior baile de debutantes assim, da história. A gente teve 28 debutantes e teve 28 porque a gente teve que limitar porque pelo espaço físico do salão. Sim. E a gente estou muito otimista com o show do Paulo Ricardo. Eu acho que vai ser um grande show. Ele tem se demonstrado ser uma pessoa muito camarada, assim, muito simples, muito atencioso. E espero que fechamos essa nossa fase, né, os 4 anos desse grupo que está lá, com o maior sucesso, assim, que vai ser o show dele. Eu não tenho a menor dúvida. Paralelo a ele, nós temos uma banda que a gente chama de Bandunas, que são sócios do clube, que, numa conversa informal com um grande amigo, Peter Goulart, que é um músico de extrema qualidade, a gente achou, eu sugeri que a gente montasse uma banda do clube. Legal. E aí nós temos uma banda do clube, que se chama Bandunas, e que o Peter é o principal, o Peter. Aí nós temos o guitarrista e o baixista são irmãos, são cirurgiões oncológicos, é o Felipe e o Rafael Kivikovski. E o nosso baterista é arquiteto, que é o Michael. Então, eles tocam. Essa formação é só pro Dunas. Eu mexo com eles. A banda reunida pelo clube. Eu só aceito que toque do Dunas. Então, eles tocam numa festa no meio do ano, que é essa. A gente fez esse ano uma festa dos 70 anos. E eles tocam no baile dos Longuinhos. Então, quando se aproximam do baile, eles começam a fazer ensaios no estúdio e eles estão já há quase 3 meses ensaiando para essa apresentação.
Então eu mexo que o Paulo Ricardo vai fazer a abertura do show da Bandunas. Porque Sim. vai tocar depois. E agora tem seguidamente reunião de estrelas ou de grupos que se desfizeram em algum momento, né? Sim, então temos a reunião específica pro Dunas Clube. Sim. E além deles, a gente ainda vai ter a Jazz Cinnamon, que é uma banda de jazz de Gramado, que é bárbaro. E o DJ Favorino, que é um parceiro nosso, é um DJ conhecido de Bagé, Favorino Colares, tocou durante muito tempo, quando eu era mais jovem, enfim, e quase todas as festas do Dunas ele está presente. Ele é um parceiro nosso, acho. Ele já vem com o filho junto, o filho dele está sendo DJ também. E eu tenho certeza que vai ser uma maravilha. Normalmente essas festas acabam às 7 da manhã. Já tá uma festa que a marca é ter grandes atrações, né? Ah, sim. O Fabiano, que é o meu sucessor ano que vem, ele vai ter esse problema. Problema bom, né? Ele resolve. E os associados Sim, aproveitam. Sim. Não, aí eles começam a cobrar, né? Vai aumentando a cobrança e... Enfim, a gente tem que se organizar e fazer. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser grande também. João Pedro, a história do Dunas Clube nos conta que quando as pessoas se reuniram para formar esse clube, já havia uma série de clubes em Pelotas, né, um número significativo para o momento, e que a ideia era formar um clube diferente de todos que existiam. Qual é a diferença hoje do Dunas Clube que atrai tantas pessoas para esse clube? Eu acho que é um clube familiar. Ele estimula que a família inteira frequente. Os outros clubes talvez sejam mais competitivos, assim, em termos... Talvez a gente até possa, com essa nova estruturação e fomentando a disputa, mudar um pouquinho a característica. Não é o nosso interesse, né? Mas o que eu vejo é que os nossos outros clubes, parceiros, assim, amigos, eles estimulam mais do que nós estimulávamos. Talvez tratassem o esporte de uma forma um pouco mais profissional, né? Então, e o Duna sempre se preocupou mais em receber a família, que é normal. Final de semana vou eu, minha esposa e as minhas filhas, e como nós, vários da nossa relação, frequentam. Acho que a principal diferença é essa. Acho que esse era o anseio dos nossos fundadores. Eles passaram por várias crises, assim, no início. Eu lembro de ter sido comentado isso em razão dos 70 anos, que 1965 foi um ano muito difícil, que o clube chegou a pensar, inclusive, de se unir ao Clube Campestre, em razão das dificuldades. Fizeram, na época, uma votação e acabou que resolveram por não. Tenho certeza de que alguns sócios, na época, diretores, colocaram dinheiro do próprio bolso para sustentar o clube. E acabou que eles estavam certos, porque os dois clubes são grandes, tomaram o seu caminho e, graças a Deus, estão tão bem, né? Estão estruturados e é isso. A Sociedade de Pelotas que ganha tendo Perfeito. Exatamente. dois grandes clubes, né? Exatamente. E como que funciona o processo de associação no clube hoje, atualmente? O pretendente a sócio, primeiro ele tem que adquirir um título e após a aquisição do título, ele encaminha a proposta. Junto da proposta, ele tem que ter 3 pessoas que são sócias que apresentam ele, vamos dizer assim. Isso vai para a votação da diretoria, ele é aprovado e passa a ser sócio. O sócio ele pode ter os dependentes, né, que moram na residência e ficam como dependentes até completar 24 anos. A partir dos 24 anos, dos 25, quer dizer, tem que adquirir um novo título e passar a ser sócio. A gente também tem uma característica de um tipo de sócio que é o sócio individual. Ele não precisa comprar o título, ele é mais voltado para quem não é da cidade, está estudando aqui em Pelotas, por exemplo. E essa forma de sócio, ela tem a duração máxima de 2 anos. Ele paga um valor lá que é um pouquinho maior que o valor da mensalidade. Eu não tenho certeza, não saberia te dizer o valor agora. Mas é uma outra forma, uma modalidade de sócio que tem. Agora, no verão, a gente tem uma procura maior por esse tipo de associação. Mas aí a gente estabelece, isso é o que rege o estatuto, um mínimo de 6 meses. Então, quem quiser
essa modalidade de sócio, ela tem que permanecer associada por no mínimo 6 meses. Como é o desafio de equilibrar a tradição, a identidade dos clubes tradicionais, né, que existem há um significativo tempo na nossa cidade, com as novas gerações, com a tecnologia, com a inovação? Eu acho que o esporte é o grande elo para isso, né? Então, as crianças, eu digo crianças, mas já são adolescentes, elas se juntam. A gente combate o eletrônico, né? O jogo, essa coisa toda, com o esporte. Então, a geração das minhas filhas, por exemplo, e de todos os amigos e jovens, e são uma turma muito grande, todos se reúnem para jogar tênis, para jogar futebol, para jogar pádel, o que seja. Então, eu acho que o clube ele tem que estimular isso. Ele tem que aceitar essa nova geração, claro, evidente, mas ele tem que mostrar para elas que não é só o eletrônico, né? Que a gente consegue passar o dia inteiro longe do celular, fazendo esporte, enfim, é isso. Essa é a nossa intenção, estimular o esporte. E o Dunas Clube é uma marca geográfica também, de nome, de espaço, mas tem o símbolo, que é o cavalo marinho, famoso também, reconhecido como a marca, a identidade do Dunas Clube. O que há por trás dessa escolha, dessa identidade para o clube? O nosso primeiro presidente, em 55, ele era almirante de corveta, ligado à Marinha, e aí ele estabeleceu as cores, azul e branca, e ele estabeleceu que o símbolo fosse o cavalo marinho, porque é o símbolo da sociabilidade no mar. Então, eu fico contente de ver que a gente se consegue manter essa tradição da sociabilidade. A gente tem uma relação excelente com todos os clubes da cidade, e eu entendo que a gente recebe muito bem quem frequenta o clube. Então, a intenção que se tinha lá atrás, quando foi criada, ela está sendo cumprida. Pedro, maravilha. Muito obrigado por participar do 360, conversar conosco sobre o Dunas Clube, mas também sobre essa tradição dos clubes na nossa cidade, que se mantém muito viva e com uma atuação significativa para a sociedade pelotense. Muito obrigado, foi um prazer. Convido vocês a conhecerem o Dunas Clube e inclusive a almoçar lá, que a gente tem um econômico que é excepcional, um dos grandes cozinheiros da cidade. Por falar em almoçar, comentamos aqui sobre o Márcio Ávila, que Esse é um tu citou gênio. ele nos eventos do clube. É um dos nossos entrevistados aqui do programa, um bate-papo muito legal também, com uma grande experiência na área da gastronomia, com uma visão muito específica, inclusive, sobre desenvolvimento regional, sobre a economia da nossa cidade. Então, vale a pena convidá-los também, todos que estão nos assistindo, para acompanhar a entrevista do Márcio Ávila, Caqui. conhecido como Caqui, né? É um gênio. Ele é excepcional. Eu tenho certeza que vai ser maravilhosa a entrevista. Muito obrigado, João Pedro. Obrigado.